Povo de Deus, paz seja contigo, paz seja com todos. Estamos nós começando mais um devocional, semeando a palavra de Deus. Estamos começando mais uma semana para a glória de Deus, né? Hoje é segunda-feira. Que Deus venha abençoar a nossa semana. Seja uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de realizações dos nossos sonhos, dos nossos projetos, né? Que venha ser brotado do coração de Deus para os nossos, que seja uma semana de muita paz para todos. Meus amados, hoje eu quero estar compartilhando com vocês uma passagem que está lá no livro de Êxodo 24. Nós vamos estar fazendo a leitura do capítulo 12 até o 18. O nosso texto é: Moisés e os anciões sobem novamente ao monte. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei a tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que escrevi, para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus. Disse aos anciões: esperai-nos aqui, até que voltemos, a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão se achegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, no meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, e os olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte. Lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Amém? Meus amados, nós vimos aqui, né, que Deus, ele chama Moisés para poder subir ao monte, que Deus quer ter um particular com Moisés. Deus quer mostrar algo, quer falar com Moisés algo. Mas somente Moisés. Só Moisés. Aí, né, nós vimos que Moisés leva Josué com ele, né, e alguns anciãos. Mas, porém, quando chega ao monte que ele sobe, só Moisés vai. Amado, assim também somos nós. Às vezes Deus quer falar conosco, né? Deus quer falar só conosco. Às vezes Deus quer nos mostrar algo. E Deus quer ter em particular conosco. E Moisés, ele atendeu à voz do Senhor. Nós também devemos atender à voz do Senhor. Quando Deus quer nos mostrar algo. Quantas vezes de madrugada Deus te acorda, Deus quer falar com você, e Deus acorda só você na sua casa. Porque aquilo é só você e Deus. O Espírito Santo te acordou para falar com você. Não acordou todos da sua casa, todos da sua família, mas somente você, porque é com você que Deus quer tratar. Vamos no meu esboço. Para subir, Deus chama Moisés para subir. Somente Moisés se aproxima do Senhor. Amados, quantas vezes Deus quer que nós tenhamos experiência com Ele, a sós. E nós não temos vivido essa experiência. Porque Ele chama, às vezes eu e você, e nós sempre chamamos alguém para orar junto com a gente, para fazer alguma coisa. E de repente Deus está chamando só a gente. Ou levamos alguém junto.
Moisés, ele obedece à voz do Senhor, quando ele disse: suba a mim ao monte, fiquei aqui, porque eu vou te dar a tábua, as pedras com as leis dos mandamentos. Então Moisés sobe, e a nuvem cobre aquele monte, e a glória do Senhor permanece sobre o monte Sinai. E quantas das vezes nós nos sentimos perdidos, sem saber o que fazer. Nos sentimos angustiados por achar que não estamos no caminho certo. Mas, amado, quando entendemos que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o socorro bem presente em todas as situações, aí sim entendemos que é nele que está a nossa segurança de prosseguir. Quantas vezes o cansaço, a fadiga, a preocupação estão nos impedindo de nos encontrarmos este lugar essencial, que é a presença de Deus em nós, né? O que eu quero estar dizendo aqui é que mesmo quando nós chegarmos no nível de cansaço em nossas vidas, né, um nível de fadiga, cansaço físico, mental, Deus está nos dando ainda uma oportunidade de pararmos e pensarmos se o nosso caminho é percorrido, esse nosso caminho percorrido, onde nós queremos chegar? Ou em quem queremos estar? Mas a nossa resposta tem que ser determinada. Onde eu quero chegar, onde eu vou chegar e em quem eu vou confiar. Que é no Deus Todo-Poderoso. Amado, Deus está nos chamando para conhecê-lo mais profundo, para termos mais intimidade com Ele, para podermos desfrutar essa paz que vem de Deus, que excede todo entendimento. Ele requer de nós que nós buscamos um envolvimento e aprofundamos, né? Que nós possamos ter um aprofundamento, tanto em oração com Ele, como na obediência da palavra dEle. Obedecer a Deus. Deus nos chama a orientarmos para nos retirarmos completamente, a ficar a sós com Ele. Ele nos chama para que nós fechamos a porta do nosso quarto, fechamos a porta de tudo aquilo que nos impede de aproximar a Ele, de ouvir a sua voz. De estarmos no secreto com Ele. Porque só Ele nos conhece e é Ele que nos recompensará. Então, este lugar que Ele está nos chamando é para entregar um coração sincero e quebrantado, em confiança a Ele, somente a Ele. Amados, que é engraçado aqui que nós vimos que Moisés, né, quando fala aqui, ó, que ele ficou lá por 6 dias, né? Aqui, ó. Tendo Moisés subido ao monte, cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu 6 dias. Cobriu lá o monte por 6 dias. E ao 7º dia, do meio da nuvem, então, amado,
nós vimos aqui que no 7º dia, né, ao 7º dia, o Senhor chamou Moisés. Nós não sabemos o que aconteceu durante esses 6 dias, né? O que aconteceu com Moisés ali? Como está falando aqui. A glória do Senhor pousou sobre o Monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. A Bíblia não nos relata, não nos explica o que aconteceu com Moisés nesses 6 dias. Mas Moisés foi obediente. Ele ficou ali 6 dias. No 7º dia, Deus chamou ele. E ele obedeceu. Ele teve paciência. Paciência em Deus. Paciência de esperar o que iria acontecer, o que Deus queria com ele. E ele ficou lá aguardando. Até Deus chamar ele. Mas ele ficou na obediência. Então nós vimos aqui um exemplo, né, da obediência, em saber esperar o tempo certo de Deus. O tempo certo de Deus age nas nossas vidas. O tempo certo de Deus libertar um ente querido nosso, um parente. O tempo certo de uma cura, de uma enfermidade. O tempo certo de uma porta de emprego. O tempo certo de uma reconciliação de um casamento que está destruído. Nós vimos aqui na palavra de Deus que em tudo há um tempo determinado por Deus. Então, não é diferente nas nossas vidas, não. Tudo tem o tempo e a hora de Deus agir, de Deus nos chamar, a hora de Deus trabalhar, operar nas nossas vidas. Tudo tem o tempo. Você vê que Deus chamou Moisés para subir ao monte, Moisés subiu. Mas lá, ele ficou 6 dias esperando Deus chamar ele. No 7º dia, Deus chamou. E o aspecto da glória do Senhor era como fogo consumidor, no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel, depois que o Senhor chamou Moisés. Então, amado, quando a gente anda com Deus, muitas coisas têm que mudar nas nossas vidas. Nós temos que abrir mão de muitas coisas. Não é fácil, né? Mas é a melhor decisão que nós tomamos. É quando nós decidimos andar com Deus. No meio da luta, da prova, da tribulação. Nós continuamos a andar com Deus. Mesmo em meio às provas, às tribulações, nós esperamos no tempo certo, na hora de Deus, na hora dele agir nas nossas vidas, né? Então nós temos que ser que nem Moisés, esperar o momento de Deus nos chamar, que é o momento que ele vai agir nas nossas vidas. Amém, meus amados? Vamos orar? Aleluia, Jesus. Exaltado e glorificado é o teu nome. Senhor, meu Deus e Pai, Pai Santo e Pai querido, estamos nós aqui, Senhor, começando mais uma semana. Pai, mais uma semana na tua presença. Ô Senhor, como é bom saber, Pai, que a nossa semana começa com o Senhor estando ao nosso lado. Como é bom saber, Pai, que estamos, Pai, começando uma semana confiando no Senhor, atendendo o teu chamado. Oh Deus, estamos nós aqui diante da tua grandeza, da grandeza da tua presença, Pai. Sabemos que não há outro lugar melhor para se estar, a não ser na sua presença.
fazendo a tua vontade, atendendo o teu chamado, pois sabemos que em outro lugar não encontraremos forças, tempo ou disposição para estar neste lugar secreto, só o Senhor e nós. Só nós e o Senhor. Um lugar que o Senhor nos chama, Pai. Para ouvir a Tua voz, um lugar secreto, um lugar de adoração. Pois eu sei, Pai, que quando nós estamos na Tua presença, a nossa alma e espírito responde em uma conexão espiritual com o Senhor. Oh, meu Deus, porque a nossa consciência culpada já foi lavada e purificada com o sangue de Jesus. Por isso, Pai, queremos sempre andar na obediência da Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, é o que eu oro e te agradeço. Amém, amém e amém. Amém, meus amados. Meus queridos, esse foi mais um devocional Semeando a Palavra de Deus. Peço a vocês que se inscrevam no canal, toca no sininho de notificação e aperta lá no sininho de todos, porque assim vocês vão estar recebendo a notificação de quando o devocional for ser postado. Peço a vocês que compartilhem também, sejam um semeador da palavra, semeando com mais pessoas. Mais vidas serão agraciadas através de vocês, meus queridos. E assim eu vou me despedindo com a paz que excede todo entendimento, esteja no coração e no lar de todos vocês. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus.